Existem vários fenômenos que acontecem no nosso planeta. Tornados potencialmente perigosos, tempestades, tormentas com ventos, raios e trovões, calamidades e tragédias. Mas também acontece em forma de beleza. E uma que acontece com certa raridade, como o eclipse solar total. Tem suas variações, como o parcial, anelar e o híbrido, que reúne todas as características de um. Também tem o eclipse lunar, que tem o parcial, penumbral e o total. Para que ocorra um eclipse lunar, a Terra deve estar entre o Sol e a Lua, projetando a sua sombra na mesma. E para que haja um eclipse solar, a Lua é quem fica posicionada no meio. Em 29 de maio de 1919, um eclipse solar total era visível em algumas partes do mundo, e em duas cidades foi fundamental para a comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein. Na Ilha Príncipe, na África, e a outra está localizada no Brasil, a 230 quilômetros de Fortaleza, no estado do Ceará, uma cidade chamada Sobral. O fenômeno comprovou que a teoria era uma das maiores descobertas da ciência, e era real. Na Idade Média, a população temia quando acontecia um eclipse. Era um sinal de mau presságio, pois do nada o dia virava noite e existia crenças de que seria o fim do mundo ou alguma punição, e não havia estudos específicos para o fenômeno. Os antigos chineses acreditavam que era um dragão invisível no céu. Os maias acreditavam que um jaguar gigante estava engolindo a lua durante o eclipse. Tales nasceu na antiga colônia grega Mileto e atualmente Turquia, em 623 a.C. Foi um matemático, filósofo e astrônomo. Ele conseguiu explicar e prever um eclipse solar que ocorreu em 585 a.C. Um detalhe, ele conseguiu calcular o fenômeno sem equipamentos sofisticados. E pesquisas recentes indicam que houve um eclipse em 28 de maio desse ano, o qual ele previu. Edmund Halley, matemático, geofísico, astrônomo, nascido em 1656, Londres, Inglaterra, ficou famoso por ser o primeiro a calcular a órbita de um cometa que mais tarde usaria o seu nome em homenagem, que hoje conhecemos como o Cometa Halley, e é incentivador da publicação da teoria da Lei da Gravitação Universal de um renomado astrônomo físico matemático chamado Isaac Newton. Halley juntou dados de antigos eclipses e com cálculos conseguiu prever um eclipse solar que viria a acontecer em sua cidade, Londres, em 3 de maio de 1715, com mínima porcentagem de erro, de alguns minutos.
Ele usou uma unidade babilônica chamada ciclo de Saros, que é um período de 18 anos e 12 dias, de acordo com a quantidade de anos bissexto. Essa unidade era usada para prever eclipses. E com o passar do tempo e o avanço das novas tecnologias, as previsões dos eclipses ficaram mais precisos em informar as datas que irão acontecer. Por exemplo, nesse ano de 2023 haverá 4 eclipses: lunar penumbral, 5 de maio, solar anular, 14 de outubro, lunar parcial, 28 de outubro, e o mais raro de todos, o eclipse solar híbrido, que ocorrerá no dia 20 de abril e que será visto na Antártica, parte da Austrália e Sudeste Asiático. E esse é a combinação dos eclipses parcial, anular e total. Em noite de lua cheia e com o eclipse, é belo de observar o fenômeno quando possível. Afinal, esse fenômeno não é todo dia que acontece. E lembrar que causou espantos, admirações e despertou interesses em estudá-lo. Os nossos astrônomos, físicos e cientistas do passado fizeram estudos magníficos. Vale lembrar, nunca olhe para um eclipse solar sem um protetor ocular próprio, pois podem causar lesões graves aos seus olhos. Fica a dica. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe. Obrigado, até o próximo vídeo.